Oficialmente aberta a aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com análise de conteúdo, ok? O que seria a análise de dados e análise de conteúdo. Então, quem já esteve comigo essa semana em outra disciplina, já recebeu um spoiler ali, né, do que nós iremos trabalhar hoje. E uma das questões é: os arquivos que vocês fizeram, o fichamento, a bibliométrica, né? Vocês coletaram a bibliométrica. Então, o que vai acontecer? Vocês vão separar ali 5 artigos, mais ou menos, 5 a 7, para que esses artigos sejam comentados no trabalho de vocês. Tá certo? Então vocês vão comentar esses artigos, vai trazer algumas perspectivas, vai trazer algumas questões ao que o artigo trabalhou, o que o autor trabalhou, o que aconteceu em relação à proposta, ao objetivo daquele trabalho, como é que o autor fez a metodologia dele, como é que chegou nos resultados, ok? Então vocês vão aprender como fazer a convergência de um conhecimento para outro. Tá? Mais ou menos assim, ó. João 2020 indica no trabalho tal, que a criança alfabetiza por conta disso. Já Pedro 2022, utilizando o mesmo, convergindo para o conhecimento de João, mas acrescentando que a alfabetiza por meio disso e também utilizando as ferramentas tais. No outro parágrafo fala: Pedro 2023 diverge do relação a João, mas acrescenta fatos importantes que remete a isso. Entenderam mais ou menos a lógica de como é que você faz o uso do material para que ele dialogue com o seu trabalho? Todos entenderam isso? Sim ou não? Oi? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Entendeu? Vocês estão me ouvindo sim ou vocês entenderam sim? Entendi, tá, beleza. Então, entendi sim, tá? Então, a ideia basicamente é essa: fazer com que o conhecimento que você... sem problema, Maria. Ah, o conhecimento que você trouxe por meio das publicações que você localizou, ele deve fazer parte do trabalho que você está desenvolvendo. Porque ele dá sustentação, né? Na aula anterior, nós falávamos da questão da fundamentação teórica. Perfeito, Camila. Falávamos da questão da fundamentação teórica. Né? Então, o que é o fundamento? É aquele que dá suporte, ele dá sustentação, ele faz com que o seu trabalho aconteça. Porque toda hora que você precisa, todo momento que você precisar falar: olha, a bolinha é azul, mas de onde você tirou essa ideia? Do trabalho de Zezinho 19, por exemplo. Então, de acordo com Zezinho 19, a bolinha é azul. Então, ó, ele está sustentando a sua pesquisa, a sua fala, o seu texto, tá bom? Ele está dando fundamentação, ok? Então, para a gente não esquecer, né? Vamos revisar aqui de novo nossa pesquisinha. Aí, ó. Né? Então, nós não podemos esquecer. Nós tínhamos um assunto, né? Tanto é que o tema aqui, ó, vamos relembrar. Nós tínhamos um assunto, aí nós fizemos um tema, aí desenvolvemos uma justificativa, aí nós criamos um problema que nós chamamos cientificamente de inquietação teórica. As hipóteses nós trabalhamos como proposições, desenvolvemos os objetivos, o geral e o objetivo específico. Ok? Ok.
Partimos para uma tal de revisão da literatura, né? Então, onde eu fui fazer a pesquisa bibliométrica, né? Fui fazer uma coleta de material, né? Ok? Uma coleta de material, artigo que já tem publicado, como é que esses artigos estão publicados, de que forma são, já fui fazer tudo isso, separei um montante e nós combinamos em sala que cada grupo deveria apresentar no mínimo 20, 5 por cada integrante. Vocês já fizeram essa bibliométrica, fechou. Além disso, vocês fizeram a fundamentação teórica, que está aqui, né, ó. Já começaram a pegar material para fazer a fundamentação teórica, ou seja, os autores mais importantes, os clássicos da área de vocês. Então, muitas vezes vocês estão falando de alguma coisa comportamental e aí a autor importante é um Freud, é um Vygotsky, é um, sei lá, um Perrenot, tanta gente que tem aí. Você já escolheu essa galera, você já sabe quem são, ok? E por que são. Tudo bem até aí? Tranquilo? E você já está separando, porque a fundamentação teórica ela caminha até o dia que você entregou o trabalho, porque você vem acrescentando, você vem melhorando o texto, vem trazendo novos autores. Perfeito? Até aí tranquilo? E aí você vai para o percurso metodológico. Ou metodologia do trabalho, né? E aí você escolheu o tipo da pesquisa, você escolheu o modelo, você escolheu um instrumento, você fez a natureza da pesquisa, você escolheu tudo isso. E você decidiu fazer as questões amostrais, né? Tá certo? Decidiu utilizar uma escola ou duas, ou uma instituição de ensino-aprendizagem, que não, necessariamente não precisa ser uma escola básica. E você falou, olha, eu vou utilizar como técnica de coleta de dados, eu vou utilizar a entrevista e eu vou utilizar o questionário. Além disso, eu vou também utilizar a técnica de observação. E como eu vou observar lá no campo de pesquisa, eu decidi que farei uma técnica de observação não participante, ou seja, aquela que eu só vou lá olhar, eu não vou interferir em nada lá. Pronto, você já decidiu sobre isso. Beleza, sem nenhum problema, tudo tranquilo. E aí, você já coletou os dados, você já começou o tratamento desses dados, começou a fazer, né, o seu Excelzinho, tabulando, questionário número 1, né, e resposta 1 a pessoa respondeu isso. A resposta 2 é isso, questão 3 a resposta foi isso, questão 4 a resposta foi isso. E você foi sucessivamente assim. Beleza? Pronto, você tem lá os seus dados bonitinho. E aí, você decidiu com seu grupo, né? Quando eu falo você decidiu, é o grupo, tá, gente? Não é uma pessoa, é o grupo decide, tá? Então você decidiu que vai fazer as tabulações. Então você vai contar quantos responderam a letra A, quantos responderam a letra B, quantos responderam a letra C por questão. E se decidir também, né? Se quiser, pode colocar os percentuais, montando lá. Não é estatística isso, tá? É só um percentualzinho. Quantos responderam a letra A? 10, o total de 20, então 50%. Coisa bem simplesinho assim, tá bom? Pois bem, você finalizou a tabulação dos dados. Qual que é a próxima fase? Tá aqui, ó. Análise dos dados. Porque você fez só a tabulação, né? Então você aplicou os instrumentos, você foi lá, coletou os questionários, aplicou os instrumentos, fez toda a coletinha bonitinha, chegou em casa, alguém do grupo ficou responsável por fazer o Excel lá, o Excelzinho, colocou todas as respostas tabuladinhas, tudo bonitinho.
Levantou os totais, né? Quantos A, quantos B, quantos C, tudo bacaninha. Você ficou até assim meio empolgadão e fez um gráfico por pergunta para ilustrar bonito, né? Quantos A, quantos B, quantos C e tal, né? Bacanão, legal. E você vai chegar na fase de análise dos dados. Então você vai imprimir aquilo lá, né? Que aí fica melhor de visualizar, tá bom? Você vai imprimir os resultados iniciais, né? E você vai fazer a análise desses dados. Tudo bem até aí? Até aqui tudo tranquilo nessa sequência? Oi! Tudo bem nessa sequência? Então, se ninguém responder, eu vou dar como entendido, ok? Então, beleza. Que vai acontecer agora? Nós temos que entrar no modelo, ou seja, na tarefa, né? Um modelo na tarefa, tá certo? Na tarefa de análise desses dados. O que é que eu quero, o que é que eu quero com esses resultados? O que eu quero achar aqui? Como é que eu faço isso? Tudo bem? Além disso, se eu quiser criar um modelo de análise, eu vou pegar os resultados, tá? Vou pegar os resultados e vou começar a analisar uma questão 1 com a letra A com a letra B. Ou então vou pegar a questão 1, vou cruzar com a questão 2. Ó, você que vai decidir fazer essa análise, tá certo? Você que vai colocar o sistema, ou seja, a metodologia, o método de análise, ok? Mas, quando você começar a analisar muito isso, você vai precisar escrever como é que esses dados são analisados, de que maneira que eu vou alcançar resultado em relação a isso, tá? Então nós temos técnica para isso, tá? Nós temos técnica, nós temos forma e nós temos teoria para fazer análise de dados. E aí nós temos várias, né? Várias coisas que a gente pode observar. Uma das mais famosas, que eu gosto muito, porque nós conseguimos fazer análise de questões dissertativas, tá certo? Então você tem as questões que são por múltipla escolha, dá para você contar, né? O aluno quantos escolherá A, quantos escolherá B, então fica fácil. Mas quando a sua pergunta exige que o aluno escreva algo, ou então que ele fale algo e você precisa transcrever para entender, para saber o que é o contexto da resposta. Então não dá para você contar. Todos concordam comigo? Por exemplo, eu vou perguntar, lá no seu formulário tem assim, qual a expectativa? Você perguntando para uma pessoa lá, pode ser um professor, para um pai de aluno, tá? Tudo bem? Você está entrevistando alguém e tem uma pergunta no seu formulário da seguinte forma: qual a sua expectativa em relação à educação? Para essa pergunta, o que vai acontecer? A pessoa vai criar um texto. Não é assim? A pessoa não vai escolher letra A, letra B. Ela vai digitar um texto, ela vai te falar. Ela vai escrever, vai falar. E aí esse texto pode ser uma linha, duas linhas, três linhas, cinco linhas. Ok? Pode ser um conversê muito grande. Ah, minha querida, olha, eu acho que não sei o que a vida não sei na onde, que o assunto não sei o que. Entendeu? Isso discorre de uma maneira que leva para qualquer lado. E aí você precisa saber como trabalhar com isso. De que maneira que você vai trabalhar. E aí você precisa de uma técnica, de um método que possibilite você trabalhar com isso. Tá bom? Que é chamado de análise de conteúdo. E aí, uma das grandes autoras, né, eu gosto muito do trabalho dela. Tá aqui, cadê o nome da mulher? Tá aqui embaixo, ó, Bardan. Laurence Bardan, ok? Essa imagem aqui está no livro dela, da edição de 2016. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Tá aqui, ó. E ela dá o caminho das pedras, tá?
Então ela fala o seguinte, olha, vamos lá, como é que você faz uma análise de trabalho? Como é que você faz uma análise de um documento científico? Como é que você resolve isso? A pré-análise, ou seja, aquilo que você vai estruturar para fazer realmente uma leitura, tá bom? E aí você entra no primeiro passo, ó, uma leitura flutuante, ou seja, aquela que você vai fazer, né, uma exploratória, você vai pegar alguns quesitos, vai saber de alguns questionamentos, você vai pegar algum trabalho que já está publicado, você vai consultar um referencial teórico que talvez você já conheça, tá certo? Por isso que é uma leitura flutuante. Ela pode desenvolver o caminho que você quer dar. Tudo bem? E aí, dentro disso aqui, você tem ó, referenciação dos índices, elaboração dos indicadores, regras de recorte, categorização, codificação e você volta para testar a técnica. Já do outro lado, você escolhe os documentos, né, que você quer trabalhar, você faz a constituição dos corpos, ou seja, aquilo que vai ser analisado no trabalho, e aí nós podemos inclusive construir a partir dos construtos, ou seja, aquilo que é importante, uma chave, um modelo, algo que realmente o trabalho tem que indicar. Tá? E a partir disso você faz a preparação do material. Observe que esse contexto, esse quadro todo aqui, ó, ele tá quase que cíclico, não é? Presta atenção, ó, ele sai para cá, deixa eu ver se vocês estão vendo do que eu tô vendo. Já tá. Aí com a bolinha vermelha aí, ó, faz aqui. Da mesma forma que isso aqui caminha do outro lado paralelamente, ó, vem a bolinha para cá, ó, desce aqui e vem para cá. Tudo bem? Então, aqui no meio, o que você acaba fazendo? Olha só, formulação das hipóteses e dos objetivos. Ou seja, conforme você vai pegando material teórico, fazendo referencial, escolhendo o documento, você vai tendo bagagem suficiente para fazer o quê? Ué, como é que eu vou construir essa inquietação teórica aqui? Como é que isso vai acontecer no meu trabalho? Tá certo? E depois você passa para as dimensões e para quais são as direções de análise. Parece muito teórico, gente, mas é muita coisa assim para florear, para deixar bonito. Mas basicamente é como eu estou explicando. Você tem lá a questão da escolha do material, constrói as categorias que você quer estar imaginando nesse momento, vê que tipo de modelo que você quer utilizar para dizer assim, olha, vou pegar material de tanto a tanto, vou separar autor tal, vou pegar esse assunto assim, assim, vou recortar determinada análise assim, assim, e você vem trabalhando, ok? Foi basicamente como a gente explicou naquele dia da bibliométrica. Olha, vou escolher a partir de tal ano, vou escolher tal assunto, vou escolher tal palavra-chave, entenderam? Vocês vão fazendo esse movimento. Então, quando você já definiu o corpus do trabalho, ou seja, como é que a coisa acontece, o que você espera do trabalho em si, qual seria o texto, qual seria o contexto que vem sendo aplicado para a tua pesquisa, e aí você passa para a segunda fase, para a segunda parte, que é a exploração do material. Então você vai administrar as técnicas, tudo que você está pensando nesse momento, no corpus do trabalho, ok? E aí você tem, eu não consigo enxergar aqui, mas no de vocês vai ter, tratamento dos resultados e as interpretações. E aí você pode ter operações estatísticas. O meu trabalho, professor, nós vamos fazer moda mediana, nós vamos fazer quartil, nós vamos fazer correlação de Pearson, nós vamos fazer regressão linear, nós vamos fazer diversos outros testes. Ou não. Então, essa fase da operação estatística, se o seu trabalho não vai contemplar isso, você já nem menciona. Tudo bem? E aí, logo em seguida, você faz a síntese e a seleção dos resultados, que é aquela parte de análise que eu falei agora há pouco. Contar quantos A's, quantos B's, quantos C's, beleza?
Logo em seguida você faz as inferências e depois a interpretação. Até aqui, dúvida? Parece que tem dúvida, mas é muito tranquilo, viu? Não é? Inclusive, enquanto eu falava, vocês já decoraram o passo a passo. Não é assim? Lá vai eu com a minha aguinha. O que é muitas? Ou o que são muitas, né? Ô, professor, o que está complicado, senhora Balbino? O que está complicado? Eu estou complicado? A sequência. Ah, muito bem. Pensei que era eu que estava complicado. Eu já ia até embora. Falei, não, vou me embora. Não falo mais nessa aula. Às vezes, ó, já tá vendo? Bate e assopra, é assim, é desse jeito. Mas vamos lá. Que nem eu falei, né? Parece muita coisa teórica, muita coisa assim, né? Polida, mas já são as etapas que normalmente vocês fazem. Eu só queria mostrar para vocês, né, que existe teoria. O que a gente explica para vocês, como é que faz análise de dados, como é que faz interpretação, não é material da nossa cabeça, tá certo? Tem teoria para isso. E nós temos que usar o modelo teórico. Tudo bem? Porque às vezes o aluno pode pensar assim, é, tá bom, Cristiane, já vejo, tá? Porque pode parecer assim, né? Olha, é, esse professor tirou esse negócio da onde? Né? Ou então, pô, ele fica inventando. Meu primo faz isso aí também, não teve nada disso. Então, o Ivo principalmente, não sei os outros professores, e seria muito antiético meu da minha parte falar de professor A, B ou C. Você sabe que eu não comento isso. Né? Às vezes algum aluno me pergunta alguma coisa na sala, eu já falo, veja lá com o seu professor. Porque falar de outro professor é complicado, porque pode ser que outro professor fale de mim também. Eu não sou o dono do conhecimento. Mas normalmente tudo que eu passo para vocês, ensino, eu mostro a teoria. Tá certo? Eu mostro a teoria e falo, olha, tá aqui, ok? Inclusive, essa teoria, né, esse modelo teórico, está aqui ao livro aqui embaixo, ó. A edição, né, de 2016 do livro Análise de Conteúdo da Lawrence Bardan. Tá certo? É um dos que mais são utilizados para trabalhos qualitativos. Tá bom? Pesquisa qualitativa, esqueci o que era, né? Ana Paula Carvalho Oliveira, o que seria um trabalho qualitativo? Eu esqueci, eu tomei essa água aqui e essa água, sei lá, me deu. O que seria? A Ana Paula fugiu, foi embora. Ana Pa... Oi, Ana, eu fiz uma pergunta para ti. Você não ouviu a pergunta? Ah, uma vez eu estava dando aula para um grupo de administração. E aí eu chamei o aluno assim, olha, o que você acha, não sei o quê. E a pessoa não respondeu. Eu falei, oi, você não tá me ouvindo? Aí eu escutei a voz lá no fundo, peraí que eu tô fazendo arroz. Eu falei, tá bom. Quando tiver pronto aí, chama a gente para jantar. Ai, ai, muito bom. Vamos lá. Qualitativa não, Ana. É quando você não usa modelo estatístico para provar o resultado, para validar a tua pesquisa, tá certo?
qualitativa. Quando falamos qualitativa, remetemos à qualidade, né? Então, quando é qualidade, não tem quantidade, ok? Qualitativa, não utilizamos modelos matemáticos para validar o nosso estudo. E na quantitativa, utilizamos modelos matemáticos e estatísticos para validar o nosso estudo. E quando utilizamos o modelo misto, utilizamos um pouco de estatística e matemática para validar e complementamos com análise qualitativa, ou seja, da qualidade dos dados e do fenômeno que está sendo estudado. Perfeito? Simples assim, como diria a Pedrita. Então vamos entender um pouco de teoria, né? Então aqui, ó, a fase de análise de dados em um trabalho científico é fundamental para a validação das hipóteses. No nosso caso, não trabalhamos com hipóteses. Nós substituímos pelo que? Pelo que, Damares? O que nós colocamos no lugar, Damares? Tiramos hipótese e colocamos o quê? Ó, Damares já não tá aí, ó. Damares. O Ademir vai socorrer. Olha eu encarcando falta nesse povo. Dá uma olhada, ó. Olha aí, ó. Olha eu encarcando falta nesse povo. Proposições. Muito bem, Ademir. Muito bem. A Damares apareceu. Gritaram, pera aí. Ai, muito bom. Vocês são fantásticos. Né? Então, são as proposições, né? Nós trocamos as hipóteses por proposições. Normalmente, quando se fala em teste de hipótese, voltei, olha lá, o Damares voltou. Quando se fala em teste de hipótese, nós estamos utilizando um modelo matemático, né? Um modelo de interpretação matemática, que pode se valer da estatística ou apenas de matemática pura, tá certo? Mas no nosso caso, como não vamos utilizar, porque eu fiz essa pergunta antecipadamente na segunda aula de vocês, e eu sei que vocês se lembram de tudo que eu falei naquela aula, uma das perguntas é: alguém vai querer utilizar modelo estatístico? Foram unânimes dizendo não. Então eu já substituí as hipóteses por proposições, ok? Depois nós vamos para a interpretação dos resultados, que aqui está, e trabalharemos por final a extração e as conclusões significativas, que é o capítulo de discussão dos resultados, que vocês só vão trabalhar efetivamente nesse capítulo no segundo modelo lá de TCC, né? O TCC 2 que a gente fala, né? Tudo bem? Então tá lá, ó, trata-se de um processo sistemático que envolve a organização, tratamento e interpretação dos dados coletados, utilizando técnicas e estatísticas qualitativas ou mistas, conforme a abordagem metodológica adotada. Então você, lembra que eu coloquei agora há pouquinho, você organizou seu trabalho, você coletou dados, você fez o tratamento e a interpretação desses dados, e depois você, por meio de alguma técnica dessa que você vai escolher, acredito que seja essa aqui, mas você pode escolher qualquer uma dessas, né? Você vai fazer a análise dos seus dados. Tudo bem? Tranquilo até então? Vamos compreender a importância aqui, né? Ó, por que é essencial fazermos uma análise de dados muito bem elaborada e realmente fundamentado na teoria? Primeiro trampo aqui, ó, transformar dados brutos em informações significativas. Isso é importante. Você vai pegar uns dados coletados de alguém, você fez lá 20 formulários, 15 formulários, 30 formulários, sei lá quantos formulários. Depois que você tratou essas informações, você pegou os dados brutos e agora você vai gerar conhecimento, né? Ok? Você vai poder validar ou refutar as suas proposições, né? Tá certo? Aqui, ó, validar ou refutar, ou seja, ela é verdadeira ou não. Você pode identificar padrões, pode identificar tendência e se tem relação entre variáveis. E aqui nós podemos, inclusive, se quiser usar estatísticas, utilizar a correlação de Pearson, que é um cálculo matemático que funciona bacanamente.
ou uma regressão linear, tá bom? E, por sinal, fornecer um embasamento, né, para conclusões do seu trabalho. Porque, eita, volta para cá, cadê o negócio? Sumiu. Sumiu a página do negócio aqui. Pera aí. Então, dependendo do tipo de pesquisa que você está trabalhando, né, você pode utilizar mais de uma ferramenta. Ok? E você pode fazer o embasamento científico disso, por quê? Porque você tem resultado. Você pegou teus formulários, tuas pesquisas, fez o tabulamento lá, tá tudo bonitinho, né? Colocou lá, tudo bacaninha as questões, letra A, letra B, contou, fez gráfico, fez percentual, lá. E aí você tem propriedade para escrever. Tá certo? Você pode dizer lá, olha, aqui na minha pesquisa, a resposta dessa pergunta deu 87% a letra A. Então, olha, isso aqui realmente pode ser uma evidência. Tudo bem? Todos estão entendendo essa importância? Sim ou não? Então tá aqui, ó. É importante, né? Faz a preparação dos dados para análise. Então, antes de iniciar a análise propriamente dito, é necessário preparar esses dados. Então, essa etapa envolve o quê? A organização dos dados. Pronto. E aí, professor, eu posso usar o que para fazer a tabulação dos meus dados? O que eu posso usar? O que eu posso fazer? Né? Aí eu vou dizer para você, olha, você pode, para dados quantitativos, você pode utilizar o Excel, ó, ou aquela planilhinha que tem lá no Google, né? Que imita o Excel, mas o nome dela é Google Sheets. Tudo bem? Se você tiver uma pesquisa avançada, que vai usar modelo estatístico puro, etc., você pode usar algum desses softwares aqui, ó. Mas isso aqui é para, olha só, ó, softwares estatísticos, tá bom? Não é o nosso caso. Tudo bem? Para dados qualitativos, dados podem ser organizados em categorias. Quem é que fornece a teoria suficiente, bacaninha, com autoridade e propriedade para você trabalhar com categorias? Acabamos de ver agora há pouco. Laurence Bardan, análise de conteúdo. Tem um capítulo do livro dela que fala basicamente como criar categoria, inclusive. Tá certo? Mas vamos continuar. Para dados qualitativos, os dados podem ser organizados em categorias, códigos e temas, usando software também. Mas não precisa, tá bom? Mas se você quiser, você pode usar um desses softwares aqui, ó, o NVivo, o Atlas TI ou o MaxQDA. O Atlas TI, ele é famosíssimo. Muito aluno de mestrado, de doutorado, de lato sensu, pesquisa de mercado, utiliza o Atlas TI. Ele é um software muito conhecido. Tá bom? Dúvidas até aqui? E aí nós temos que fazer, né, a questão da limpeza e dos tratamentos de dados. Primeiro, vamos verificar as inconsistências. O que é inconsistência? Dados duplicados, por exemplo. Você não percebeu que já tinha digitado um formulário, foi lá e digitou ele todo de novo. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar ele de lá. Vai trabalhar com dado repetido? Já sei, ó. O professor não vai ver mesmo. A gente pega só 3 formulários e depois a gente copia os outros 30. Tudo quase parecido. Ele não vai ver mesmo o formulário, né? Então a gente já deixa tudo lá. Só que não. Vocês vão entregar os formulários para nós, ou para mim, ou para o professor Flávio futuramente, que vai analisar o teor dessa resposta para saber se ela converge com o que você escreveu na pesquisa.
Por que que a gente pede a bibliométrica? Para saber se o artigo que você escolheu, nós também vamos ler, a partir da nossa leitura vai saber se o que você escolheu para o seu texto, ele converge, ou seja, ele tá, realmente faz sentido aquele artigo que você leu com o que você escreveu. Nossa, professor, como o senhor é chato. Não é chato, isso é ciência, tá certo? Isso é ciência, ou seja, você tem que comprovar as coisas. Não simplesmente falar assim, olha, pelo que eu li, essa informação é desse jeito. Pelo que você leu aonde? E o que foi que você leu? Foi um artigo? Esse artigo de que autor é? Tem validade? Essa pessoa tem autoridade no que está falando? Ó, tudo isso você tem que saber, ok? Você tem que ter essa informação, ok? Tem um software chamado Bilo. Não é nem bem um software, né? É uma metodologia. Vocês conhecem o Bilo? A Suelen conhece o Bilo. Que legal. Suelen, você realmente conhece o Bilo ou porque eu falei em sala, na sua sala lá que... Não, aparece, não conheço. Na realidade começou a aparecer um monte aqui de não, né? Eu estava com Bilo. Eu vou escrever aqui, ó. Bilo. Bateria informatizada de linguagem oral. Para que serve isso? O Bilo, vocês vão ter bastante artigo, tá? Dá uma olhadinha depois, é que tem muito artigo publicado em relação a isso. São testes que são aplicados para as crianças para saber o nível de interpretação e entendimento em relação à oralidade, ao princípio da alfabetização, né? O entendimento das palavras, se tem contexto, se tem sentido, se elas não entendem palavras complexas, se não consegue associar palavra com imagem, tudo. E depois que você faz todo esse assunto, ele tem uns questionamentos estatísticos que ele te fala o índice de aproveitamento de uma determinada sala. Tá certo? Ah, mas dá pra gente aplicar isso no nosso trabalho? Com certeza não, porque não é o fundamento, né? Apesar que tem um trabalho aqui de vocês que é alguém da alfabetização, não é? Tem um grupo aqui, deixa eu ver quem é o grupo. Tem um dos grupos aqui que o trabalho especificamente é sobre alfabetização. Então, esse trabalho, se tivesse margem, né? Porque não dá, infelizmente não tem como. É muita coisa, né? Ai, daria para trabalhar se tivesse tempo, né? Daria para trabalhar a questão de fazer uma análise temática nisso aí, né? Tá certo? Educação antirracista, importância da literatura, ali com TEA, aqui ó, o próprio da Islane, o da Islane é alfabetização e letramento na EJA. Cristiane, o nosso literatura. Mas você mandou isso para mim, Cristiane? Porque parece que eu não tenho você cadastrado aqui, hein? Ah, não, tá sim, tem sim. Desculpa. É que começou assim: a importância da literatura infantil no processo de alfabetização de crianças do primeiro ano do ensino fundamental. É esse, não é? Isso, fantástico. Perfeito. Tá vendo que tudo meu é controlado, é tudo organizado. Tem as pastinhas certas, os nomes certos, as pessoas certas, tem tudo aqui para eu ter fundamento quando eu for cobrar as coisas de vocês, né? Então, caso queiram utilizar essa metodologia, não aconselho, porque você tem que comprar o formulário e não é barato. Só o manual é 300 e poucos reais. Mas é um tipo de método que ele te dá um percentual certíssimo ali, olha. Esse aluno pode ter dificuldade de fala, pode ter dificuldade de leitura, pode ter... O software dá tudo isso. Software não, a metodologia, né?
Então, ele ajuda muito. E tem muito trabalho publicado, tá certo? Tem muito trabalho publicado em relação ao Bilo. A versão mais atual do Bilo é a V3, tá? Bilo versão 3. Então, você pode, né? Depois, se vocês quiserem dar uma consultada na internet aí, gente, para, né, conhecer mais sobre isso, que eu vi que bastante gente falou que não conhece o Bilo, né? Então, seria interessante. Tem o TES, tem o TDFM. Nossa, tem tanto teste, tanta coisa, que dá para você se valer disso para fundamentar, né? Até mesmo para você desenvolver conhecimento. Porque, sei lá, de repente você está trabalhando uma coisa e você fala, bom, bacana, se eu... Ah, Cristiane, dificilmente isso é grátis, tá? Porque são testes muito profissional, são coisas assim realmente diferenciadas. Tá? No intervalo, nosso break, eu vou tentar localizar alguns artigos e eu posto os links aqui, tá certo? Artigos assim que realmente são diferenciados, para que vocês entendam o que é o Bilo. É muito importante para quem quer ter como foco trabalhar a alfabetização, principalmente da educação infantil ali, né? De educação infantil até o segundo aninho, que você tem um trabalho muito específico nisso, né? Na alfabetização, é legal, né? É legal trabalhar, dar uma olhada no Bilo e em outros testes. Beleza? Então, voltando ao nosso assunto dos softwares estatísticos aqui e tudo mais, você precisa fazer o tratamento desses dados. E em relação à limpeza e tratamento, a primeira coisa é a verificação das inconsistências, né? Quando nós trabalhamos com valores extremos na estatística, né? Você tem um negócio chamado os outliers, que são valores fora da curva. Muitas vezes tem assim, ó, o desempenho do aluno na prova pode ser de 0 a 100, tá bom? Vamos fazer uma prova e essa prova, a pontuação dela é de 0 a 100, tudo bem? E participaram dessa prova, sei lá, 200 alunos. Desses 200 alunos, até 90 e muitos por cento ficou até a pontuação 700. Mais 5% foi até... Eu falei 700, né? 70, tá? Até a pontuação 70. Mais 5% até, sei lá, 75. E aí você tem 2 ou 3 alunos que alcançaram 98, 97. Se você fizer a média, esses 3 alunos vão influenciar na média. Porque quando você faz uma média aritmética simples, você pega de 0 a 100 e você, puff, coloca ali, não é isso? Quando você faz uma média aritmética para saber desempenho, você vai pegar de 0 até o último aluno onde foi. Se ele teve 98, você vai pegar de 0 a 98 e vai cortar o meio. Quando você corta o meio, você está ali com 40 e pouco, 50 e pouco, tá certo? Dependendo de onde está a ponto, né? Onde está o corte. E não é isso, ok? Porque 90 e poucos por cento tá ali até 70 pontos. No exemplo que nós criamos agora, né? Então, o que a gente faz com esses valores fora? Tá muito fora. Você vai e tira eles. Tá certo? Tira eles porque vai interferir muito na tua análise de dados, nos teus resultados. Tá certo? O Ademir vai utilizar o envio de formulário eletrônico. Não é isso, Ademir? E para usar o formulário dado eletrônico, pode ser que vários formulários venham com campos vazios, que nós chamamos de em branco. E aí você precisa ter uma técnica para tratar os valores ausentes. Tá certo? O que você vai fazer ali? Você vai se substituir por média dos outros? Você vai substituir pelo vizinho mais próximo?
Como o vizinho mais próximo? O que diz um formulário anterior e o que diz um formulário posterior? Ou então 5 anteriores e 5 posteriores. O que diz isso? Eu vou e preencho com alguma coisa ali. Mas será que isso é certo? Né? Ou então eu uso um método estatístico mais avançado. Ou então eu faço imputação. Eu tenho técnica estatística para resolver isso. Mas a pergunta é, compensa? E além de mais, será que eu não estou implementando um viés de pesquisa nos dados? Porque o aluno não respondeu aquilo, o aluno não, né? O respondente lá, o entrevistado, não respondeu aquilo. Eu estou preenchendo com base numa média, num padrão, numa tendência. Ok? Então você também tem que aprender a fazer, ou então explicar. Não, a amostragem é técnica de coleta, o Ademir. A amostra é um pedaço do todo. A amostragem é desse pedacinho. Quem serão os escolhidos para você coletar? Tá bom? Então isso é amostragem. Aí tem regra também, tá bom? Tem regra, tem modelo. Tá certo? Padronização dos dados. Como é que eu padronizo em pesquisa quant? Então eu vou fazer uma normalização de estatística, ou então de formulário, ou então de questão, porque eu preciso padronizar, eu não posso deixar cada um responder o que quer. Daqui a pouco eu não consigo nem contar a quantidade de formulários que eu tenho, né? Quantas questões responderam? 30. E como é que eles estão respondendo? Cada um respondeu de um jeito. E aí, como é que você vai fazer a soma disso? Como é que você vai contar? Então você tem que ter um padrão. Um padrão na pergunta, beleza, que ela já sai bonitinha. Quando você monta as alternativas para a pessoa escolher, você já sabe que você vai colocar uma padronização no Excel, tá certo? Por exemplo, quem escolheu a letra A, o código é 1. Quem escolheu a letra B é 2. Quem escolheu a letra... Sabe, códigos assim? Mas você precisa padronizar, tá? Não pode deixar solto, não. Tudo bene. Então vamos lá, em relação aos nossos modelinhos, né, os métodos de análise, eu falei que tinha a quant, que tinha a qual e que tinha o misto, né? Então, quando você faz análise quantitativa, a gente já diz assim, ó, vai utilizar método estatístico para identificar padrão. Então, Ademir, não é bem citar sem resposta. Porque, vamos lá, vamos pegar um exemplo que você precise contar quantas letras A, quantas letras B, quantas letras C. Se o respondente não preencheu nada, você não tem nenhuma letra ali, tá certo? Então, ficaria mais original se você excluísse esse formulário. Tudo bem? Por quê? Porque ele está influenciando, tá certo? Nos teus resultados. Tem formulário, então, tem formulário que a pessoa só não respondeu a questão 1 e a questão 3. Então, o que você vai ter que fazer? Você pode, na hora que você for fazer a contagem dessas duas questões, você tira esse formulário. Então você fala, mas aí você vai ter que acrescentar. Em cada análise de questão, você vai ter que colocar assim: para a questão número 3, participaram 80 e tantas pessoas. Destas, X responderam A, X responderam B, X responderam C. Aí naquelas que mais gente participou, você vai dizer, para a questão número 5, por exemplo, participaram 102 pessoas. Aí o teu formulário, ele te dá a garantia de que você vai analisar com veracidade, porque você vai trabalhar percentuais. Então, 80% respondeu A. Não é a quantidade específica de formulários que vai interferir, mas sim o percentual que vai ilustrar a quantidade de gente que escolheu. Tá certo? Bacana esses debates, né? Muito legal, muito legal. Aí nós temos, né,
A questão para quando você está fazendo análise quantitativa, eu estou dizendo que vou usar modelo estatístico, ou seja, fórmulas matemáticas, questões matemáticas, entre outros pontos. Tá? Então eu posso, por exemplo, usar a estatística descritiva, como, por exemplo, a média, a mediana, a moda, que são indicadores de centrais de distribuição de dados. Posso usar desvio padrão e variância, que mede a dispersão dos dados. Posso utilizar distribuição de frequência, que mostra como esses dados estão distribuídos entre categorias e intervalos. Ok? Entre outras coisas. Tá bom? Isso é estatística descritiva. Nós temos a estatística inferencial também. Tá bom? Olha ela aí. Vamos lá. Estatística inferencial utilizada para fazer generalizações sobre uma população a partir de uma amostra. Então é mais ou menos o que o Ademir está querendo fazer, né? Ele tem uma amostra até que interessante, se o pessoal todo responder aí, né, Ademir? Você está querendo mandar para 500 pessoas, foi o que você disse outro dia? Se tiver lá uns 300 e muito, ó, fica uma pesquisa bacana, fica um contexto muito legal, né? Fica muito legal. E aí você pode usar a regra estatística sem problema, Gabriele, fique em paz. Você pode usar modelos estatísticos mais avançados, mais profissionais. Por exemplo, teste T de student. Teste T de student. Alguns, alguns autores e alguns professores, eles falam assim, você vai usar o teste T, né? Então o teste T, ele vai comparar médias entre dois grupos para saber como é que a coisa funciona, tá certo? Mas é teste T, tá bom? Outra é a nova, o nome é esse mesmo, tá? A nova, que é uma análise de variância. O que quer dizer isso? Ele compara as médias entre 3 ou mais. O teste T compara a média, 2 grupos. A nova, média, 3 ou mais. Tá bom? Cuidado com esse terceiro item aí, para não falar erroneamente, tá? Tá certo? Correlação de Pearson e de Spearman. Né? Vocês já imaginam que alguns alunos falam para mim, né? Professor, eu posso usar lá? Eu fico olhando e falo, não, esse você não pode usar não. É Spearman, tá bom? Spearman. Ai, meu Deus, é muito legal. Então, a correlação de Pearson, deixam, pelo menos o Pearson, né, coitado, mede a relação entre duas variáveis, tá? Então, essa variável, ela tem relação com essa? Tudo bem? Ó, correlação. Essa variável tem a ver com essa? Então, isso é uma correlação, tá bom? Regressão linear e múltipla. Então, analisa qual é a relação entre variáveis independentes e uma variável dependente. Ou seja, eu consigo fazer uma situação dizendo, olha, se eu calcular um assunto assim, é assim. E se essa situação fosse tal, como seria? Ó, essa situação é assim. A que influencia B que por conta de C. Então, e se fosse tal, como é que seria? Qual seria o possível resultado? Então você faz uma regressão linear. Tá bom? Porque você pode simular um possível resultado caso uma das variáveis tenha alteração. Tudo bem? Tranquilo aqui? Vamos aqui para a análise qualitativa. Estava falando da né? Quantitativa, que a gente não vai diretamente trabalhar com
com isso, a não ser talvez o Ademir. Eu acho que o Ademir até dá um trabalho quant aí, Ademir. Mas vamos evoluir primeiro, né? Vamos evoluir, vamos ver como é que a coisa acontece, mas de repente dá aí um trabalhinho quant da hora. Agora, e se fosse análise qualitativa, né? Qualitativa. Então nós temos análise de conteúdo. Não, análise de conteúdo de quem? Lawrence Bardan. Tá certo? De quem? Lawrence Bardan. Tá bom? Análise de conteúdo. E aí você vai trabalhar o quê? Que nós vamos, inclusive, trabalhar mesmo. Ó. Beleza, Ademir. Bacana. Então, olha lá. Análise de conteúdo, nós temos lá a identificação das categorias e temos nos dados, né? Então, nós vamos ver os resultados e vamos conseguir avaliar isso, analisar isso com base diretamente nas categorias montadas. Perfeito? Depois nós vamos fazer a codificação dos trechos relevantes para depois fazer a interpretação. E se eu quiser, posso utilizar software para isso, para auxiliar na codificação. E aí nós temos aqui o NVivo e o Atlas TI, que eu já falei para vocês que o Atlas TI ele é muito conhecido e muito bom para fazer isso. Tá bom? Depois nós temos outra, chamada de análise do discurso. Há quem goste assim, né? Análise do discurso do sujeito. Professor, não é somente análise do discurso. É análise do discurso do sujeito. Tá bom? Então vamos lá. Examina como os participantes constroem significados em suas falas ou seu texto. São aquelas enfatizações, são aquelas coisas importantes que o entrevistado traz para você. Beleza, Nívia, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Você pega ali alguns aspectos da fala dele, da oralidade, né, dos aspectos linguísticos, questões ideológicas, questões culturais, para fazer a interpretação do texto. E aí você pega essa interpretação, aplica nos dados, e a partir dali você começa a discorrer seu trabalho com base dizendo, olha, isso aqui pode ser verdade, porque na fala do entrevistado número 1, ele colocou que isso era importante. Que corrobora com a fala do entrevistado número 3, no sentido disso, disso e disso. Então você está fazendo análise da fala do entrevistado. Por isso que chama-se análise do discurso. Análise daquilo que a pessoa falou. Tá bom? E aí um terceiro chamado de Grounded Theory. Grounded Theory. O que é isso? É uma técnica que você vai tentar desenvolver uma teoria a partir daquilo que você analisou. Analisou no sentido dos dados, tá? Então você pegou os dados, coletou os dados, tudo bonitinho, né? Daquele jeito, tudo certinho. E aí você fala, muito bem, aqui tem um assunto, eu acho que eu posso justificar teoricamente que isso aqui é isso, 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 isso. Né? Você constrói uma teoria a partir dali. Tudo bem? Segue um processo interativo de codificação aberta. Né? Então, por quê? Porque você não cria determinadas categorias engessadas. Você analisa o contexto para você criar a sua teoria em relação àquilo que a pessoa falou, os dados que foi apresentado para você. Tá bom? E aí nós temos a quali, nós temos a quanti e por final nós temos o quê? O método misto, né? E aí a análise mista é quando você utiliza aquilo que nós falamos para o quanti e aquilo que nós falamos para a quali. Escolhe alguma coisa de um, escolhe alguma coisa do outro e você consegue fazer a interpretação, né, dos resultados para construir a tua base teórica dos dados. Tudo bem? Gente, dúvidas até aqui? Sim ou não? Enquanto eu bebo minha aguinha.
Pedrita, como sempre, não, né? Então é isso. Pedrita acabou de dizer que, como sempre, não tem dúvida, né? Pessoal, não é fácil, só fazendo para entender de fato. Sim, é assim, Cristiane. Porque, veja, nós inicialmente estamos fazendo o quê? Apresentando a teoria para vocês, né? Observe que tudo isso aí é teoria. Eu trouxe do livro tal, do livro tal, do livro do Gil, que eu uso muito o livro do Gil, tá certo? É bastante detalhe, Balbino. Realmente é isso. É complicado não. É só dar um pouco de trabalho. Porque o que acontece, gente? Eu não posso chegar aqui e falar um monte de situação para vocês e não mostrar da onde isso é. A minha preocupação é essa. Porque, por exemplo, semestre que vem vocês não estarão comigo, né? Vocês estarão com outro professor. Mas quando vocês tiverem uma dúvida em relação, olha, nós lemos sobre quantitativa, nós lemos sobre qualitativa. Aonde é que está isso? Vocês vão lembrar do material. Você vai dizer, não, tá, pera lá, tem material para isso aqui. Ó, a referência é essa, o modelo é esse, né? E algumas coisas funcionam desta forma. A prática, Islane, é desse jeito, né? Nós vamos começar fazendo, né? Vamos começar fazendo, vai enroscar um pouco no início, normal. Dúvida aqui, como é que eu ponho ali, como é que eu faço aqui, tudo mais normal. E aí a partir daí, quando você começa a entender como a ciranda começa a rolar, você fala, show, entendo, agora de boa. Vamos embora, tá certo? Só para a gente encerrar esse slide. Então, quando você fala, né? Quando a análise mista, como é que, como é que eu trabalho melhor isso? Então, os métodos comuns são triangulação de dados. Então, você compara diferentes fontes de dados para validar. Então, você vai na teoria, você vai na coleta de dados, você vai numa publicação. E aí você começa a ver que as três fontes falam mais ou menos a mesma coisa. Você fala, realmente está caminhando, acho que é isso mesmo. Ok? Depois, fazer uma análise estatística em cima de dados qualitativos. Ó, aí você usa frequência, usa porcentagem, usa um monte de coisa para descrever ali o que está acontecendo. Então você consegue fazer é misto, né? Porque você pega uma análise estatística de dados que são considerados quali, ok? E depois você pode fazer a conversão, né? Como outra alternativa dos dados qualitativos, você propõe uma conversão para variáveis quantitativas. E aí você usa um negócio chamado escalas Likert para transformar respostas subjetivas em dados numéricos. Pergunta do Ivo. Vocês sabem o que é uma escala Likert? Se eu fosse britânico, eu diria Likert. Muito bem, tudo bem. Escala Likert é a escala mais bobinha. Opa, desculpa, Likert, não quis dizer isso. Vou melhorar minha fala. Escalas Likert são as escalas mais simples de trabalho. Ok? Vocês já viram isso, já até fizeram bastante coisa com isso aí, ó. Opa! Aí, alguns exemplos. Tá certo? Você tem lá aquela resposta de intensidade, né? Indique de 1 a 5 quão motivado você tá. Zero. Não, meu filho, é de 1 a 5. Quão motivado você tá? Zero. Meu filho, é de 1 a 5, não pode ser zero. Então, realmente, Cristiane, avalie o peão. Coitado do peão. Avalia a opinião, né? Isso aí, beleza. Ah, tá certo. Sou eu o peão. Mas somos nós, né?
Somos nós. Somos nós. Não estamos muito longe disso, não. Muito legal. Então, o que acontece? A escala Likert, né? Ou no inglês Likert, você indica a intensidade, você indica ali uma coisa que você está sentindo, né? Então, ó, concordo totalmente, concordo parcialmente. Não, eu sou neutro em relação a isso. Ou então discordo parcialmente, discordo totalmente. Do lado de cá, você tem péssima, ruim, razoável, boa e ótima. O que mais que nós temos? Acho que tem um outro gráfico aqui, vou ver se eu consigo ilustrar aqui, peraí. Olha lá, ó. 0, 1, 0, 2, 3 e quarto, acordo, frequência, importância, probabilidade. Ok? Então você marca, né? Ah, isso eu ia dizer agora, o Ademir, o emoji, né? As carinhas, chatinho, tristinho, alegre, feliz e tal. E você escolhe a carinha ali. Então, veja, você está escolhendo um símbolo, você está escolhendo uma imagem, você está escolhendo um texto. Dá para codificar para matemática? Dá. É só você fazer a análise, né? A conversão. Né? Concordo totalmente, 5. Parcialmente, 4. Ó, você codifica. Tá bom? Vamos aqui para a nossa segunda parte. Então, nós encerramos, né, agora a primeira parte do nosso trabalho, do nosso estudo. Nós trouxemos ali as questões relacionadas a algumas análises. E aí eu deixei um exemplozinho aqui, né, que ainda está na tela, que são as escalas Likert, né, ou Likert. Ok? Se você for britânico, né, Likert. Ok? Professor, eu posso usar essas escalas no meu trabalho? Pode. Isso não impede, não. Então, mas o trabalho fica quantitativo? Não necessariamente. Se você for fazer somente a pontuação, ou seja, a contagem, ele não vira diretamente um trabalho quantitativo, tá certo? Então, só a contagem, quantos A, quantos B, quantos tal, isso aí, não vira. Mas você tem lá uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila de você trafegar nesses dados aí, né? Você fazer análise de dados, fazer análise de conteúdo, fazer uma coisa com mais propriedade. Tá certo? Deixa eu comentar um assunto aqui. Os grupos de Tiradentes estão todos eles montados, tudo certinho? Porque eu não recebi todos os nomes dos grupos. Eu gostaria, por favor, de Tiradentes. E pode escrever aqui no chat que eu vou copiar aqui na minha planilha o nome do grupo, tá? O grupo, o nome do trabalho e o grupo. Pode copiar aqui no chat, digita aqui no chat para eu conferir, porque me parece que eu não recebi os trabalhos todos e me parece que tem gente fora ainda. E eu preciso descobrir aí como é que adaptar essas coisas, tá bom? Podem, por favor, digitar? E aí eu vou dando a aula aqui, continuar, e aí logo em seguida eu já comparo, vou ver o que vocês digitaram se já está aqui comigo. E aí o que não tiver, eu vou ter que dar um jeito aqui da gente já acertar nesse momento aqui. Tá bom? Senão já vamos entrar em abril, né? E ainda estamos aí com alguns questionamentos, né? Tá certo? Bom, então nós já aprendemos aqui sobre a questão da escala Likert. Vamos evoluir aqui. Interpretação e discussão dos resultados. Bom, você já fez toda aquela parte, né, que você coletou a informação, você pegou lá bonitinho lá os dados, né? Fez toda a questão do tratamento, você colocou lá quem era para cá, quem era para lá, você fez os percentuais, você resolveu tudo bonitinho. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Você vai interpretar, né? Então se você escolheu estatística, foi por um caminho. Se você escolheu a análise qualitativa, você foi por outro. Ok? Mas nos dois tipos de trabalho, você tem que fazer
a interpretação dos resultados que você encontrou e fazer a discussão dos resultados que você encontrou. Ok? Então não dá para você simplesmente deixar para lá. Tá bom? Ah, não, mas já encontrei os resultados, então não precisa de mais. Não, não é assim não. Tamires, Melissa, Calita e Juliane. Tamires, perfeito. O teu grupo tá aqui, já tá lançadinho, tá tudo certinho, ok? Professor, tira uma dúvida referente à entrega dos trabalhos. Todos do grupo têm que lançar na plataforma? Porque a representante do nosso grupo envia, mas na minha plataforma parece que não, perfeito, Karen. Ali eu criei uma tarefa, né, um modelo de tarefa, apenas para que um de vocês, né, um de vocês insiram ali o material, ok? Mas não quer dizer que todos têm que entregar. Inclusive, acredito eu que eu vou começar a pedir para que vocês enviem por e-mail. Porque alguns alunos já reportaram que estão com dificuldade, tem lá uma certa dificuldade em inserir o material lá. E quando enviam, por favor, gente, não manda PDF, não manda PDF. Por quê? Porque eu não consigo editar, eu não consigo escrever nele. Eu faço várias observações do material. E o PDF, ele não me dá essa autonomia. Eu consigo fazer um postulado de comentário, mas ele salva meio fora do contexto e para mim fica um pouco complicado, tá certo? Então, se vocês puderem, por favor, pode me enviar o material, mas manda em Word. Mandem sempre em Word, porque aí eu faço observação, faço algumas coisas que quando nós começarmos as nossas visitas, nossas orientações particulares, que já vai começar semana que vem, e aí eu vou começar a apresentar o que eu detectei nos trabalhos, mas eu tenho que estar ali anotado, tá? Senão eu me complica. Tá bom? Pode ser? Maria de Jesus, tá difícil assistir sua aula. O que foi, Maria? O que houve? Vamos ver aqui, Marlene. Intervenção pedagógica no desenvolvimento de crianças com TEA. Aline, Jacilene, Evelyn, Marlene. Ok, Marlene? Podem, cara, não tem nem atraso, tá? Não tem nem atraso. Pode ver que eu nem fiz menção, nem nada. Eu deixei só a tarefa aberta mesmo para que vocês insiram. Tá bom? Pode ficar em paz. Não tem lá não tem uma pontuação, não tem uma nota. Que é aquele modelo de tarefa, ele abre um espaço para que você insira um arquivo ali dentro. Tá? Mas aí já eu vou combinar algumas coisas que a gente vai começar as orientações práticas e aí vai mudar o contexto, tá certo? Nós precisamos ter inclusive bagagem já para trabalhar, tá certo? Então já temos que de certa forma começar a fazer a coisa meio, né, corrida aí já para ajeitar as coisas. Ademir, o teu grupo eu não tenho aqui. Tá vendo? Interessante? A Lei Lucas. E a gente falou várias vezes da Lei Lucas, né? Ó, a gente não tem aqui. Então, gente, era só Tiradentes por enquanto, por favor. Só Tiradentes, tá? Vou deixar copiado aqui. Ademir, é Ademir, Cristina, Nívia e Júlia, é isso? 1, 2, 3, 4. São 4 pessoas. Tá, beleza. A Islane, alfabetização e letramento, beleza, sem nenhum problema. Da Islane também já fiz aqui, ok, tá aqui, tranquilo. Joia. Então, do Tiradentes, nós temos o Ademir. Nós temos a importância da aprendizagem. Tamires é Tiradentes, não é isso, Tamires?
O lúdico como ferramenta, ele é Tiradentes também, não é isso? Sim ou não? Tem alguém do grupo aí? Lúdico como ferramenta essencial para a aprendizagem na educação infantil. Alguém do Tiradentes está ouvindo isso ou não? Só para saber se é do Tiradentes esse trabalho? É o nosso. A Maria José, então é do Parque do Carmo, então, Maria, é isso? Parque do Carmo, tá. Então, o Todd também é parque, a alfabetização é parque. A importância da literatura no processo de alfabetização de crianças, primeiro ano. Esse é Tiradentes, ok? Sim ou não? Importância da literatura infantil no processo de alfabetização. Deixa eu ver a lista aqui, peraí, fica mais fácil. Não, esse trabalho também é do Parque do Carmo. Júlia, você tá em grupo de quem? Do Ademir? É isso? Deixa eu ver aqui. Gente, que confusão, que confusão, que confusão. Tá, é Ademir, Cristina, Júlia, ok. Então, pera lá, tem gente faltando aqui no meio, hein? Luzinete, tá em que grupo? Cristiane, você aproveita e já se encaixa com um aí. Tem o grupo do Ademir, que pode te avaliar aí se de repente é interessante você entrar. Ele está trabalhando a questão da Lei Lucas. Muito bem, Natane. E qual que é o tema de vocês que eu não recebi? Natane, Isabela, Luzinete e Gerlane. Ah, olha, eu já ia perguntar da Gerlane. Qual que é o tema de vocês? Você mandou aonde? No e-mail? Não, mandou na plataforma? Por favor, manda no e-mail agora para mim, que eu estou conectado. Eu já vou abrir daqui a pouquinho e aí a gente já comenta sobre isso, pode ser? Já manda agora, por favor. Que aí eu já tô com a lista aqui. Eu vou copiar o meu e-mail, vou mandar o e-mail. Gente, copiem meu e-mail, por favor. Todos copiem o meu e-mail, porque a partir de semana que vem nós vamos trafegar muito por e-mail, ok? Então, Cristiane, tem os temas, né? Tem os temas. Então, pode ser eu que decide, mas normalmente quem decide é o grupo. Você conversa com o grupo, pode ser agora, inclusive aí. Vocês fazem aula juntos? Você tá na sala com eles, não tá? Sim ou não? Então, você já sabe quem é quem ali, né? Então, já sabe quem é quem, quais são os grupos. Conversem agora aí no privado se um dos grupos já pode absorver você. Porque aí eu já coloco seu nome num grupo nesse momento. E aí você já sabe o que tem que fazer, o grupo já vai te passar alguma tarefa, ok? E você já começa a desenvolver. Então tem um grupo do Ademir, tem um grupo agora aí da Datane e tem o grupo da Tamires, tá bom? São 3 grupos no Parque do Carmo, no Tiradentes. E aí os alunos têm que se encaixar nesses 3 grupos aí, tá certo? Deixa eu terminar aqui o contexto que a gente vai voltar nesses assuntos aí
E enquanto a Natane está mandando um e-mail para mim também, e aí vai ficar tudo certinho. O Ademir já mandou, inclusive o dele trabalho está até aqui impresso. Eu não sei se você consertou mais alguma coisa, Ademir. Se quiser enviar alguma outra versão, também fique à vontade, ok? Então vamos lá, nós estávamos falando da interpretação dos resultados, né? De que maneira que a coisa funciona, de que maneira que a coisa se resolve. E aí, primeira coisa, você vai pegar os teus resultados e vai fazer o seguinte, você vai confirmar com o que a literatura já está dizendo, né? Que os teus artigos coletados, aquilo que você coletou, né? Beleza. Mas Maria, vocês é do parque, né? Do parque tá tudo ok. O problema tava no Tiradentes. Porque eu não tinha recebido, mas a Natane já vai resolver isso, já mandou, e aí eu já fico com os 3 grupos certinhos. Tá bom? Então, você vai pegar o resultado do teu trabalho, né, o que você achou ali na tabulação, no contexto dos dados, e você vai verificar se os resultados confirmam ou contradizem aqueles artigos que você publicou. Se contradizer, não tem problema, também é bacana, é importante, tá certo? Nem toda pesquisa ela vai confirmar o que já está publicado. Tem pesquisa que vai divergir, vai dizer, olha, aqui nós encontramos um ponto assim, ok? E aí você tem que escrever isso. Outra, como é que esses achados, como é que esses resultados contribuem para o avanço do conhecimento? Como é que você se desenvolve nesse sentido? Ok? A implicação dos resultados. Quais são as aplicações práticas? Ou seja, aquilo que nós achamos, né? Olha, encontramos que tal coisa é assim, 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 assado. O que isso contribui? Essa aplicação, né? O que isso contribui? Contribui para o conhecimento, contribui para uma pesquisa, contribui para novos modelos de pesquisa. O que isso, né, melhora ou piora? Tá certo? Que mudanças podem ser sugeridas com base nos dados? Olha, tá vendo aqui? Uma política pública, inclusive, poderia colaborar aqui, ó. Tá certo? Uma política pública poderia fazer determinada coisa. Ó, isso aqui a prefeitura poderia melhorar nesse sentido. Ó, uma prática pedagógica deveria ser orientada melhor no sentido de fazer isso, aquilo outro. Tá certo? Desta forma. O teu estudo tem limitações? Claro que tem. Você analisou uma escola, uma instituição de ensino-aprendizagem. Entendem isso? Então, você precisa explicar isso. No finalzinho das tuas avaliações, você vai dizer assim, olha, para compor esse estudo foi utilizado apenas um campo de pesquisa, 2, 3 campos de pesquisa. Desta forma, existe aqui uma limitação. Ou seja, na amostra, a nossa amostra é pequena. Dessa forma, pesquisas futuras poderiam ampliar essa amostra ou até mesmo melhorar o sentido da avaliação numa outra série. Vamos dizer que você aplicou o teu formulário no ensino fundamental 2. Ensino fundamental segundo aninho, né? Fundamental 2. Fundamental segundo aninho. E aí você desenvolveu todo o questionário ali. Então a tua pesquisa está no segundo aninho. Se essa pesquisa fosse realizada no terceiro aninho, no quarto aninho, no quinto aninho, será que o resultado seria o mesmo? Então você pode sugerir uma pesquisa futura para isso, dizendo, olha, nós analisamos aqui, foi analisado no contexto dessa pesquisa, um campo amostral do ensino fundamental segundo ano. Dessa forma, seria interessante que pesquisas futuras também pudessem avaliar o terceiro, quarto, quinto ano ou os 3 em conjunto. É um outro tipo de sugestão. Tá bom? Porque você não pode ficar somente no teu campo. Como você não tem perna para estudar tudo nesse mundo, você faz uma sugestão de pesquisa futura. Ok? Maria, você está perguntando aqui, todos os grupos têm que fazer essa pesquisa?
Qual pesquisa? Bom, enquanto a Maria... É a pesquisa de campo, Maria. Você não vai ter o formulário que você vai coletar os dados? Então, é a pesquisa de campo. Aí o grupo tem que fazer. Agora, como vocês vão se organizar, de repente uma pessoa fica responsável por fazer essa coleta. O grupo tem 4, tem 5, então 2 faz a coleta, os outros 2 faz o tratamento. Aí vocês que se organizam nesse sentido, tá certo? Ou se Se todos concordarem, cada um pesquisa uma escola. É possível fazer isso? É, sem nenhum problema. Tá certo? É o grupo que determina isso. Normalmente, nós combinamos, acho que foi no segundo ou terceiro dia de aula, nós combinamos uma média de 30 entrevistas, não foi isso? De 30 formulários. Para iniciar um modelinho de pesquisa razoável, né? O Ademir, ele já vai ser mais contundente, ele vai partir para 500. Se ele chegar em 50% disso, o trabalho já fica top de linha. Cada grupo com seu modelo de coleta de dados, com seu formulário, Marlene, tá? E eu vou ajudar na construção desses questionários, tá certo? Não é assim, solto, tá certo? Então, cada grupo tem seu tema e a partir do seu tema, ele discorre sobre essa evolução. E aí, o que acontece? Você pega lá a quantidade de formulários, você faz a tabulação e a apresentação desses resultados. Tá certo? É desta forma. Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Precisamos de mães atípicas para responder as questões? Bom, o teu campo de pesquisa é sobre a questão do aluno com TEA, não é isso? Tá, então, lógico que você vai entrevistar a mãe, né, de um aluno com TEA. Ou você pode direcionar o teu estudo basicamente para professores que conduzem alunos com TEA. E a partir da coleta, do desenvolvimento desses dados, aí você evolui. Mas normalmente o que você quer enxergar, o que você quer entender, talvez você precise conversar com o responsável, que não, necessariamente não precisa ser a mãe. De repente tem uma avó, tem um pai, tem, sei lá, alguém que cuide, né? Mas necessariamente, Aline, nós precisamos ver como é que vai ser o foco da tua coleta de dados, qual é o teu foco de pesquisa. Porque tem pergunta que você pode fazer para a mãe, tem pergunta que você não pode fazer para um professor. Exemplo, como seu filho se comporta em casa? O professor não vai saber. Entende isso? Doutor, Diga. o senhor falou aí de que cada um tem que fazer a pesquisa no seu tema, tipo cada um do grupo. Maria, veja só. Você explicou aí, você pode responder de novo, que eu não entendi. Tá, vamos lá. Explicar de novo? Claro, vamos lá. Então você tem lá o seu trabalho, tem o seu TCC, ok? Tudo Sim. bem? Muito bem. O seu Uhum. TCC é sobre um determinado assunto. Você até colocou aqui, parece que é o trabalho do lúdico, não é isso? Isso. Muito bem. Então, sobre o lúdico, o que você quer enxergar aqui dentro? Né? Então tá lá, o lúdico como ferramenta essencial para a aprendizagem na educação infantil. Pronto, o que é esse lúdico? Ok? Então vocês vão desenvolver uma trilha de conhecimento para descobrir o que é. O que é que você quer observar quando você conceitua lúdico na ciência, lúdico na pesquisa? Seria um trabalho com arte? Seria um trabalho com alguma coisa que você manuseia? Seria, sei lá, uma tecnologia? O que é que você está pensando quando você fala lúdico? Pronto, o grupo já descobriu isso. Ok? Vamos criar um formulário de pesquisa com X questões, 5, 10, 15, 20, não importa quantas, e cada membro do seu grupo vai entrevistar X professores e tentar identificar
variáveis ou dependentes ou alternativas que indique a condição da aplicação do teu tema. Para que você possa comprovar, olha, realmente o lúdico se torna uma ferramenta essencial de aprendizagem. Ok? Que, inclusive, você precisa conceituar o que é aprendizagem no sentido da educação infantil. Observe que a educação infantil é o pessoalzinho ali do antigo pré, né? Jardim, pré-escola, essa galerinha aí, tá certo? Porque a educação fundamental é a partir do primeiro ano. Então, quando você trabalha aprendizagem, é muito interessante e criterioso que você tenha alguns aspectos nesse sentido. Tudo bem? Dúvidas? Sim ou não? Tudo bem, Pro, muito obrigada. Entendi. De nada. Se tiver, a gente vai trabalhar daqui a pouco a construção de alguns instrumentos, né? Como é que nós falamos em questão da abordagem de pesquisa. Então, devo voltar nesse assunto e a gente pode debater mais algumas questões. Tá certo? Então vamos aqui. A apresentação dos resultados. Ó, a apresentação, quando você já tabulou os dados, você decidiu como é que esses dados são compostos, você já conseguiu os resultados, você conseguiu fazer toda a partezinha bonitinha daquilo que você já tabulou. Beleza. Como é que eu apresento isso no meu TCC? Como é que isso chega para mim? Vem em formato de gráfico? Vem em formato de tabela? Vem em formato de quê? Como é que eu faço a apresentação disso? Pois bem, então vamos lá. Inicialmente eu posso utilizar tabelas e gráficos. Aqui, ó. Eu posso usar gráfico de barra, dispersão, pizza, um gráfico chamado boxplot, tá? Boxplot é um gráfico bacaninha também. Eu posso apresentar em tabela. Eu posso fazer média, desvio padrão, valores pi, correlação de Pearson. Eu posso fazer regressão linear, eu posso fazer o que eu quiser, tá certo? Desde que esteja dentro da minha metodologia, aquilo que eu propus fazer. Então, aquilo que eu propus fazer, no capítulo de resultados, você tem que ilustrar. Olha, eu propus fazer isso aqui. Tá bom, então você tem que me mostrar o que você fez. Não dá para dizer lá na metodologia, vou fazer isso aqui e apresentar um gráfico de pizza, por exemplo. Quando você chega no resultado, não tem nada disso. E aí o trabalho fica incipiente, ou seja, ele fica sem sentido. Todos entenderam? Sim ou não? Perfeito, perfeito. Em análise quant, você pode inclusive fazer a transcrição de trecho da entrevista para você fundamentar o resultado. Né? Você pode pegar assim, o entrevistado 1 disse assim, 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 assim. Ó, você está fundamentando. Em relação a isso, o entrevistado 2 falou assim, assim, assim. Ok? Ó, você pegou um trecho da fala do entrevistado. Né? Você pegou aquele pedaço. A partir daquele pedaço, o que, que você fez? Você fundamentou. Você, né, assegurou aquilo que você está propondo. Né? Fica muito evidente para quem está lendo o teu trabalho que aquele trechinho está ali e está dizendo, olha, aqui eu estou falando sobre isso e está aqui, ó. Beleza? Já se você está trabalhando com estatística, destaque aqueles valores que são mais relevantes. Aqueles valores que realmente falam 70%, 80%, 60%, né? Ó, valor relevante, algo que chame a atenção. Tudo bem? Quando você for escrever, isso aqui já nem precisa falar, mas eu fiz questão de acrescentar hoje, né? Ó, evite interpretação subjetiva, falas tipo, a maioria dos estudos, a maioria do quê? Entendem? Se você está com um trabalho científico, você tem que apresentar. Você tem que dizer a maioria dos estudos. Que estudo? Que coisa? Não tem. Então, lá, os resultados apresentados indicam que. Ó que bacana, que bonito. Os resultados que você achou. Então, os resultados apresentados indicam que. Entendem isso? Ao invés de você utilizar, né? Você olha, a maioria das pesquisas, meu, isso quer dizer nada com coisa alguma.
Que, primeiro, a gente nem sabe quantas pesquisas foram feitas. Segundo, nem onde elas estão. Ok? Então essas frases, esse modelo de escrita, você já abandona, literalmente, nem toca muito nesse assunto. Use verbos no presente, tá certo? Para descrever resultados e o tempo no passado para relatar métodos. Então, você está aqui, né? Por meio dos resultados, ok? O percentual de tal ilustra que realmente é necessário uma política pública assim, assim, assim. Ó, no presente. Quando você fala do método, é passado. Por quê? Porque você aplicou, né? Então, por meio do método aplicado, por meio da entrevista realizada, ó, passado. Por meio do formulário aplicado, por meio, sei lá, dos dados coletados. Aí, vê, aquilo que você já falou de método é passado e aquilo que você está debatendo de resultado é em linguagem presente, tá bom? E ó, aula passada eu falei disso e aqui tá de novo, né? Ó, cuidado com a coesão, cuidado com as redundâncias, cuidado com aqueles parágrafos assim que começa com carro, termina no meio é pimentão, daqui um pouco é tomate, termina com alguma coisa que não tem nada a ver. Tá certo? Então, beleza, Cristiane. Seja bem-vinda no grupo aí. Você ficou com quem? Com qual tema, né? Ou com qual grupo aí? Pode só fala um dos integrantes que eu já sei quem é aqui. Tá certo? Então, isso é necessário. Grupo da Natane, é isso? Muito bom, muito bom. Bacana, muito legal. Isso. Joia. Inclusive a Natane mandou, já chegou aqui, viu, Natane, o teu material, tá? Já chegou aqui pra mim. Beleza. Beleza. Eu sei que vocês não têm dúvida em relação a isso, porque vocês são top de linha. Então vamos aqui fazer umas conclusivas em relação ao que nós vimos hoje, né? Então a análise de dados é uma fase mais crítica de um trabalho científico, pois determina... Cristiano, nós estamos precisando, né? Estamos precisando. Normalmente o professor já é laudado por natureza, né? Você vai ser o quê? Professor, pera lá, vamos elaborar um laudo aqui para você, porque para garantir, né? Vai que rapidamente você vai precisar disso, então nós já vamos conceder um laudo para você. Então, normalmente professor, nós já somos meio assim esquisitão mesmo, por natureza, né? Vamos lá. A análise de dados é uma fase mais crítica de um trabalho científico, pois determina a validade das conclusões. Determina a validade das conclusões. Determina a validade das conclusões. Né? Ó, você precisa, né, validar o teu estudo. Né? Então, para garantir uma análise bacana, uma análise robusta, algumas dicas. Organize e limpe os dados antes da análise. Falamos isso nessa aula. Escolha o método estatístico ou qualitativo adequado ao tipo de pesquisa. E aqui eu já falei deles, né? A estatística, se você quiser, usa descritiva, que ela é mais tranquila. Dá para você trabalhar bem. Se você for para a qualitativa, use a análise de conteúdo da Bardan ou do discurso do sujeito, que também é muito interessante. Ok? Interprete os resultados de forma crítica e nisso eu vou ajudar vocês, porque precisa escrever de forma científica, né? Você não pode descer a madeira em tudo quanto é coisa. Isso aqui é por conta daquilo, é daquilo. Não é assim que se escreve. Tem que ter uma forma literária apropriada para isso. Tá bom? E apresente o que você achou ali, né? Os seus achados, os resultados de maneira objetiva e clara, inclusive propondo uma amplificação desses estudos para outras égides. Tá bom? Olha, que da hora. Go work. Mãos à obra. Vamos trabalhar. Bom,
Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu inicie aqui o meu trololó? Em relação às atividades, algumas coisas? Sim ou não? Pergunte, gente, pergunte. Eu acho vocês muito quietos. O trabalho científico carece de tanta elucidação, carece de tanta coisa. Olha, quem levantou a mão aí já pode falar. Que eu tô limpando meus olhos aqui, que eu não tô enxergando nem o computador. Quanto mais quem levantou a mão. Ilza, diga, Ilza. Fale por si próprio. A Ilza não quer falar mais. Ela levantou a mão, mas falou: eu não levantei a mão, não quero saber nada disso. Gente, por que vocês não falam aqui? Não é mais fácil do que digitar? Ah, foi sem querer, tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que ela ia amarelar nos 48. Ela ia dizer, não, professor, tal. Gente, olha só, nós já estamos chegando no momento. A Paloma vai assistir aula normalmente amanhã. Sei, Paloma, sei. Você tava aí comendo, assistindo a novela, né? Por isso que você nem perguntou nada. É, eu tô de olho em você. Como é que é aquele negócio lá? Eu sei o que você fez no verão passado. Ó, tava dormindo, tá vendo? Acho que era um filme. Eu sei o que você fez no verão passado, ou era uma minissérie? Era alguma coisa assim, né? Era um filme, muito bem. Eu sei o que você fez no verão passado, tal. Muito bem. Muito bom. Então, gente, olha só, nós estamos num momento crítico, né? Já deveríamos estar bem avançado em relação a essas atividades. Hoje eu já deveria estar corrigindo o trabalho de vocês, finalizando a revisão literária. Então, vocês já deveriam ter enviado para mim justificativa, a parte de objetivo geral, objetivo específico, o questionamento lá que é o problema de pesquisa, as proposições, a questão do levantamento bibliográfico lá, né, que é a questão dos artigos, tal, publicações sobre o tema, mais especificamente falando em relação ao nosso manualzinho. E o que acontece? Eu recebi alguns trabalhos, mas assim, um pouco descoordenados ainda, que a gente precisa dar uma ajeitada, né? Deus sempre te ajuda, Aline. Ele diz assim indiretamente: estude, minha filha, estude. Estou contigo sempre, mas estude. Amém. Ai, me leve para a ajuda de Deus, olha só que maravilha. Mas diazepam, querida, diazepam só vai te acalmar muito, fazer você dormir. Então, olha só. Alguns trabalhos estão um pouco desconectados, né? Então é necessário a gente começar já a fazer um alinhamento, tá? Os que chegaram para mim, Maria, eu já corrigi algumas coisas, mas eu vou comentar isso já diretamente com o grupo, a partir dessa semana próxima agora, tá? Que nós vamos combinar aqui as nossas visitas, nossas reuniões. Visita não, né? Nossas reuniões individuais com o grupo, né? Então eu com o grupo, para nós começarmos a acertar isso aí, tá bom? Então eu gostaria de saber o seguinte: do Tiradentes. Tiradentes. Se eu fizer as reuniões virtuais com vocês na quinta e na sexta, 6h30, fica ruim? Uns grupos na quinta, 6h30, na sexta, 6h30.
Você não consegue nem conectar pelo celular, Tamires? Pelo menos para ouvir? Saio da escola às 18h45. Tá bom, às 45, se você conectar, você pega uns 15 minutinhos ali. O que você acha? E eu posso. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu podia gravar a reunião, mas eu vou postar onde? Porque a plataforma paga. Se eu postar no meu canal, todos os outros vão ver eu debatendo com o grupo. Pode ser que alguma coisa seja muito específica e aí pode confundir. Bom, então, não, gente, primeiramente Tiradentes, tá? Tiradentes. Primeiramente Tiradentes. Quinta e sexta eu posso agendar com vocês, então? Eu entro, eu crio uma sala, ok? Eu crio uma sala, coloco vocês na sala aqui, a gente faz pelo Big Blue aqui, ok? E eu entro 6h30. 30 minutos dá para fazer bacaninha. Reunião com ou até mesmo 2 grupos sem nenhum problema, sem muita correria. E na sexta eu atendo aquele grupo que não pôde agendar para quinta. Como Tiradentes são 3 grupos, né? A gente pode fazer desta forma. Se vocês preferirem, é assim, a gente já agenda, eu mando, né, durante a semana, eu já falo, olha, 6h30, quinta-feira, o grupo do Ademir, por exemplo, com o grupo da Natane. É exemplo, tá? Não tô oficializando, só um exemplo. E na sexta-feira, eu quero finalizar com o grupo da Natane e com o outro grupo, que é o grupo da Tamires, tá? Exemplo, tá? Exemplo. E aí, um grupo pode participar da reunião do outro? Se todos concordarem, perfeito. O meu intuito é ajudar vocês, tá? Não é criar discórdia entre grupos. E não é tipo competição. O meu grupo sabe mais que o teu, tá? Deixa, tá? Eu vou fazer melhor que o meu. Deixa, tá? Não é isso. A ideia é concentrar. Tudo bem? Fazer realmente para evoluir. Tudo bem? Pode ser assim, gente? Tranquilo? Podemos na quinta. Beleza. Então, Ademir, já fica agendado para ti, tá? Natane, você prefere na quinta ou na sexta? Tamires, o teu grupo prefere na quinta ou na sexta? Consegue debater aí? Enquanto eu acerto com o parque? Parque do Carmo. Nós vamos fazer presencialmente, porque vocês já estão aqui e eu também. Tudo bem? Vocês já estão aqui e eu também. Então, terça-feira, eu vou atender uma quantidade de grupo e quarta-feira uma quantidade de grupo. Tudo bem? Como é que eu vou decidir isso? Porque vocês vão mandar o TCC para mim, a parte escrita, a bibliométrica eu já tenho. Vocês vão mandar até segunda-feira no e-mail. Tudo bem? Ó, todos devem enviar a parte escrita até onde está, tudo bem? Até onde está, no máximo até domingo 23h59. Ok? Tudo bem? Porque na segunda-feira eu vou pegar todos esses trabalhos, vou imprimir, vou corrigir tudo que precisa e na reunião com cada grupo eu já vou deliberar
as corretivas, como é que faz cada coisa. Eu vou colocar em letra maiúsculas, que dá o sentido de ênfase. Aliás, eu vou salientar isso de novo, né? Nem precisava. Ó! Todos entenderam isso? Que eu já estou questionando já tem um tempo. Você vai pegar o que você tem, Eliana. O que você tem, tá? Se você conseguiu fazer objetivo geral específico, problema, só deu pra fazer isso, professor. O que você tem, você vai me enviar domingo até 23h59. Que aí, a partir da semana próxima, eu já vou pegar firme com vocês para o desenvolvimento dos textos, porque eu acredito que vai enroscar um pouco. Nós temos a seguinte situação, não sei se vocês perceberam isso, mas nós temos a seguinte situação. Acho que é 18. Isso. 18 de abril é feriado, sexta. Não tem aula. 1º de maio é quinta. Possivelmente, a faculdade ainda não oficializou, mas possivelmente, sexta, não tem aula. Olha que legal. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de aula que a gente não vai ter. E alguns alunos podem até comemorar, falar, não vai ter aula, não vai ter aula. Mas são menos aulas que vocês estarão comigo para tirar dúvida e para ajeitar as coisas. Entendem essa preocupação? Sim ou não? Então, muitas vezes é bacana dizer assim, puxa, que legal que vou ter uma sexta-feira ou duas sem esse cara aí, né? Esse cara chato. Esse cara chato, né? Ainda bem, uhul. Mas, se você não tiver acesso ali mais aulas para tirar dúvida, a questão é complicada. Então, Maria, é que eu não falei nada porque a diretoria ainda não confirmou. Eu já perguntei, ficaram de ver e de me reportar, tá? Eu tô aguardando. Se falarem que vai ter prova, eu aviso vocês. Aviso vocês no zap, tá? Peço pra Kátia enviar aqui Parque e a DIU de lá Tiradentes. Tá certo? Eu tô aguardando, não sei como é que vai ser feito. Tá? Gente, dúvidas? Então, olha só. Na segunda-feira, eu vou com os dados, com os trabalhos, eu vou enviar no zap quem já vem, os grupos que virão na terça, 18h30, que estão comigo aqui, no parque. E os grupos que virão na quarta, 18h30, aqui. Tudo bem? Sim ou não? Ok? E aí nós vamos para a sala de aula. Vocês, 18h30, eu já vou para lá. E aí, o grupo que for chegando, eu já vou conversando, tá certo? Eu já vou conversando. E o grupo, os integrantes que estiverem ali, se responsabilizam por replicar para os demais. Fechou? Tiradentes, 18h30, eu inicio a conexão na aula e o grupo que tiver presente eu já vou conversando e os demais se responsabilizam aí por replicar para os outros integrantes, tá certo? Por exemplo, a Tamires não consegue entrar 18h30, mas um integrante ou dois do grupo dela pode já ir pegando essas informações e quando ela conseguir entrar, ela pega um pedaço e depois só confirma o que perdeu ali e aí vida que segue. Fica bom para todo mundo assim?
Eu não sou autoritário, gente, nunca fui. Então, não peçam para eu decidir. Ah, professor, decide aí, esquece. Eu sou democrático. Eu acho que tem que ficar bom para todo mundo. Tranquilo para todos? Beleza. Então, gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Sim ou não? Então, só para a gente encerrar a aula, tá? Material escrito até domingo, 23h59. Vou colocar meu e-mail de novo aqui, ó. Ok? Eita, saiu letra maiúscula. Mas não tô gritando não, viu? É que saiu letra maiúscula. Ah, o que é para entregar? Ah, tá certo, Islane. O material escrito, Islane. Tudo que você tem do trabalho escrito. O que nós já te enviamos. Então, Islane, o que você tem até domingo. Que eu acredito que você vai evoluir mais alguma coisinha no final de semana, não é isso? Eu vou pegar a tua última versão do domingo. E é essa versão que eu vou imprimir e vou trazer para as reuniões. Tá bom? Beleza, gente? Dúvidas, questionamentos, estou por aqui. Se não, até a próxima aula.